Olá pessoal, na aula passada nós falamos sobre os parâmetros dos intervalos. Nós vimos que simultaneamente o intervalo pode ser classificado numericamente, simples ou composto, conjunto ou disjunto, melódico ou harmônico, ascendente ou descendente, ou consonante ou dissonante. Simultaneamente os intervalos podem ser classificados nessas 6 formas diferentes falando sobre parâmetros. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre os intervalos. Nós vamos falar sobre a parte qualitativa, sobre a qualidade dos intervalos. E hoje nós vamos falar sobre segunda e terça, maior ou menor. Antes de entrar nessa parte, a gente precisa relembrar um conteúdozinho do ano passado sobre tom e semitom. Esse conteúdo de tom e semitom vai servir como base para nós classificarmos os intervalos qualitativamente, ok? Aqui no quadro eu coloquei uma escala de Dó maior, que é a nossa escala padrão. Ela vai nos servir como base para nós conhecermos os intervalos de uma nota para o outro, em tom ou semitom. Do Dó para o Ré, nós temos uma distância de um tom. Do Ré para o Mi, também temos um tom. Do Mi para o Fá, nós teremos um semitom. Do Fá para o Sol, nós temos um tom. Sol para o Lá, tom. Lá para o Si, tom. E do Si para o Dó, nós temos um semitom. Então, de Dó a Dó, os únicos lugares que eu terei semitom vai ser de Mi para Fá, ou o inverso, né? Fá para Mi, ou do Si para o Dó, ou vice-versa. Então vai ficar um padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando vocês forem responder essas questões de distância, de quantidade de tons, quantidade de semitons, eu sugiro vocês pegarem lá o papelzinho rascunho de vocês e fazer essa escalinha aqui, da forma que eu escrevi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e colocar as distâncias, que vai nos ajudar muito. E no decorrer da aula a gente vai ver como isso vai nos influenciar, como isso vai nos ajudar. Então vamos lá, pessoal. Intervalo de segunda, nós vimos na aula passada que são aqueles intervalos pertinho do outro. Dó, Ré, Ré, Mi, né? A gente conta a primeira nota como 1 e vai para a nota do lado que vai ser 2. Aqui nós temos 2 exemplos de intervalo de segunda. Dó, Ré e Mi, Fá. Do Dó para o Ré, eu acabei de ver na minha escalinha aqui, ó, que eu tenho uma distância de um tom. Sendo assim, pessoal, eu chamarei esse intervalo de segunda. E por ter um tom, ele será uma segunda maior. Semelhantemente, do Mi para o Fá, também tem intervalo de segunda, né? Mi, Fá. Na minha escalinha, eu acabei de ver que do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Sendo assim, pessoal, esse intervalo, ele é considerado um intervalo de segunda menor. Olha como é que eu representei o segunda maior, com M maiúsculo, e um segunda menor, com M minúsculo. É dessa forma que a gente diferencia, porque vai ficar muito grande, né? De escrever segunda maior. A forma abreviada de escrever é essa. Dó para Ré, um tom, sendo assim, segunda maior. Mi para Fá, segunda menor, porque eu tenho um semitom. Então, todas as vezes que eu tiver um tom completo, pessoal, entre os intervalos, eu vou chamar esse intervalo de segunda maior. E todas as vezes que eu tiver um semitom, eu terei uma segunda menor. Lembrando que um semitom é equivalente à metade de um tom, ok? Um semitom é equivalente à metade de um tom. Ou seja, eu também posso chamar de um semitom como meio tom, ok? Agora, pessoal, semelhantemente ao que a gente fez com os exemplos de segunda, faremos com os exemplos de terça. Aqui também tenho 2 exemplos. Do Dó para o Mi eu tenho intervalo de terça, né?
Dó, Ré, Mi. Intervalo de terça. Do Dó para o Ré, pessoal, eu tenho um tom. Do Ré para o Mi, também tem um tom. Um tom mais um tom, logicamente, 2 tons. Mediante isso, nós teremos um intervalo de terça maior. Do Ré para o Fá, uso minha escalinha lá, né? Do Ré para o Mi eu tenho um tom e do Mi para o Fá eu tenho um semitom, pessoal. Sendo assim, eu tenho uma terça menor. Portanto, do Dó para o Mi eu tenho 2 tons. Então eu afirmo que meu intervalo de terça maior terá a distância de 2 tons entre Dó e Mi. Do Ré para o Fá eu tenho, olha só, Ré para o Mi um tom, Mi para o Fá um semitom. Portanto, eu afirmo que do Ré para o Fá eu tenho uma distância de 1 tom e meio. 2 tons terça maior, 1 tom e meio terça menor. Esse conteúdo, pessoal, você tem que entender, logicamente, mas ele é um pouquinho de decorar também as distâncias, tá? Então, pessoal, os intervalos de segunda maior terão 1 tom de distância e o intervalo de segunda menor terá meio tom de distância ou um semitom, como eu afirmei agora há pouco. Se eu acrescentar 1 tom em cada aqui, eu vou ter os intervalos de terça. Ou seja, o intervalo de terça maior eu terei 2 tons. E o intervalo de terça menor eu terei 1 tom e meio. Ou 1 tom mais um semitom, ok? Agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exemplos sobre os intervalos de segunda. Eu coloquei 4 exemplos aqui e a gente vai classificar como segunda maior ou como segunda menor. Lembrem lá de pegar o papel rascunho de vocês e fazer essa escalinha aqui para nos ajudar a classificar as distâncias, tá? Do Sol para o Lá, acabei de afirmar que eu tenho intervalo de segunda. Sol, Lá. Então, o primeiro passo é classificar numericamente. Agora, eu vou aqui na minha escala para verificar a distância. Entre o Sol e o Lá, eu tenho a distância de 1 tom. Se eu tenho 1 tom de distância, eu posso afirmar que esse intervalo é o intervalo de segunda maior. Próximo exemplo, entre Si e Dó, também tem intervalo de segunda. E a distância entre Si e Dó é de 1 semitom. Se eu tenho 1 semitom de distância, ou meio tom, eu terei o intervalo de segunda menor. Entre o Fá e o Mi, também tem um intervalo de segunda. E olha só a distância. Entre Fá e Mi, eu tenho 1 semitom, né? Aqui está em descendente, mas não importa, porque é a mesma nota. Mi e Fá, só que está, como falei, está em escala descendente. Se eu tenho 1 semitom de distância, eu tenho a distância de segunda menor. Entre Mi e Ré, também tem intervalo de segunda. Entre o Mi e o Ré, eu tenho 1 tom, sendo assim, intervalo de segunda maior. Agora, pessoal, a gente vai fazer exemplos com intervalos de terça. Entre o Fá e o Lá, eu tenho, como falei, um intervalo de terça. Fá, Sol, Lá. Fá, Sol, Lá. Entre o Fá e o Sol, eu tenho um tom. E entre o Sol e o Lá, também tem um tom. Por eu ter 2 tons entre o Fá e o Lá, terei uma segunda maior. Próximo exemplo, Ré e Fá. Entre o Ré e o Mi eu tenho um tom, e Mi e Fá eu tenho um semitom. Como eu tenho 1 tom e meio, ou 1 tom mais um semitom, eu terei, pessoal, um intervalo de terça menor. Todas as vezes que eu tiver tom inteiro, todas as vezes que eu tiver 2 tons inteiros, eu tenho intervalo de terça maior.
Quando eu tiver um tom mais um semitom, ou seja, um tom e meio, terei intervalo de terça menor. Continuando, entre o sol e o si, eu tenho 2 tons, portanto, terça maior. Entre o lá e o dó, eu tenho um tom mais um semitom, portanto, o intervalo de terça menor. Bem fácil, né? Agora, pessoal, vamos dar mais um passo quanto a isso. Nós aprendemos a classificar os intervalos de terça maior, terça menor e também os intervalos de segunda maior e segunda menor. Agora nós vamos fazer a transformação desses intervalos maiores em menores, depois vice-versa, menor em maior. Para que eu trabalhe com transformação dos intervalos de maior para menor e vice-versa, eu preciso lembrar de mais um conteúdo, que são os sinais de alteração. Os sinais de alteração fazem com que a nota seja executada semitom para cima ou semitom para baixo, no caso do sustenido e do bemol. Esses 2 sinais são os que a gente vai usar nesse momento de classificação, maior para menor e menor para maior. Do Fá para o Lá, agora há pouco, pessoal, eu afirmei que eu tenho uma terça maior, porque eu tenho 2 tons inteiros. Falei também agora há pouco que o intervalo maior, pessoal, possui uma distância de 2 tons e o intervalo menor possui uma distância de 1 tom e meio. Então, como é que eu faço para transformar o intervalo maior, que tem 2 tons, para o intervalo menor, que tem 1 tom e meio? É só eu usar um sinal de alteração, para que essa distância de 2 tons caia para 1 tom e meio. Esse sinal, pessoal, é o bemol. A função do bemol é fazer com que a nota seja executada um semitom abaixo do que ela estava antes. Ou seja, o que tinha 2 tons, se eu tirar um semitom, logicamente eu terei 1 tom e meio. Portanto, para eu transformar esse intervalo de terça maior, que antes tinha 2 tons, em intervalo menor, é só eu colocar um bemolzinho no Lá. Mediante isso, terei agora a distância de 1 tom e meio, ou seja, do Fá para o Sol, do Fá para o Sol eu tenho 1 tom, do Sol para o Lá antes eu tinha 1 tom, mas agora esse Lá recebeu um bemol. Então, ó, o que era tom, pessoal, passa a ser a distância de um semitom, totalizando 1 tom e meio. Com isso, terça menor. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com esse outro exemplo, do Ré para o Fá. Agora há pouco nós vimos que do Ré para o Fá eu tenho 1 tom e meio. Sendo assim, eu terei um intervalo de terça menor. Para aumentar essa distância de 1 tom e meio para 2 tons, eu preciso usar o sustenido. Enquanto o bemol faz com que a nota seja executada um semitom abaixo, o sustenido é inverso. A nota vai subir um semitom, ela será tocada um semitom acima. Lembrando que um semitom é equivalente a meio tom, ok? Portanto, o que tinha 1 tom e meio passa a ter 2 tons com o uso do sustenido. Sendo assim, eu terei uma distância agora de terça maior. Pessoal, vou explicar só um pouquinho sobre escala cromática, só para a gente entender um pouquinho mais sobre sinais de alteração. Todas as vezes que eu tiver a distância de 1 tom, é porque eu terei uma nota no meio. Essa nota, entre elas, pode ser chamada de 2 nomes diferentes, ou Dó sustenido ou o Ré bemol. O Ré bemol com Dó sustenido possui a mesma altura. Isso é chamado de notas enarmônicas, notas com nome diferente, mas com o mesmo som, com a mesma altura. É como se fosse a teclinha do teclado.
Existem as teclas brancas e existem as teclas pretas entre elas. Entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom, só que entre elas eu tenho a teclinha preta. E essa teclinha preta se chama, como eu acabei de falar, ou Dó sustenido ou Ré bemol. Dei o exemplo com as teclas, agora a gente vai dar exemplo com as cordas. Vou usar a corda Mi, essa corda mais grave, como corda referência, tá? Se eu ir para a terceira casa, na corda Mi, eu vou ter a nota Sol. Se eu pular para a quarta casa, eu tenho um Sol sustenido. E se eu ir para a casa do lado, eu tenho a corda Lá. Portanto, entre o Sol e o Lá, eu terei um tom de distância. Acabei de falar, todas as vezes que nós tivermos um tom de distância, eu vou ter uma notinha no meio. Nesse caso, essa casa aqui que está sozinha. Essa casa, ela pode ser chamada de Sol sustenido ou de Lá bemol. Dois nomes diferentes para nota com a mesma altura, notas enarmônicas. Então, pessoal, voltando para a nossa pauta, entre o Dó e o Ré tem uma nota que se chama Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi também terei uma nota no meio, por ter um tom. Essa nota pode ser chamada de Ré sustenido ou Mi bemol. Entre o Mi e o Fá eu já tenho um semitom. Mediante isso, eu não consigo ter nenhuma nota no meio, porque o semitom já é a menor distância possível. Entre o Fá e o Sol, semelhantemente, tem um tom, portanto, eu tenho uma notinha no meio, ou Fá sustenido ou Sol bemol. Então, pessoal, vamos voltar aos nossos exemplos. Entre o Sol e o Si, eu tenho dois tons, portanto, agora há pouco nós vimos que nós tínhamos uma terça maior. Vamos transformar isso em terça menor. Portanto, eu preciso pegar esses dois tons de distância e diminuir para um tom e meio. Se eu preciso diminuir, precisarei do bemol. Sendo assim, para transformar esse intervalo maior em menor, coloco o Sol e pego o Si e trago um semitom mais próximo, para que eu tenha uma terça menor e, consequentemente, somente um tom e meio de distância. Próximo exemplo, Lá e Dó natural. Entre o Lá e o Dó natural, nós vimos que nós temos um tom e meio. Vamos transformar isso em terça maior. Se eu tenho um tom e meio e preciso aumentar para dois tons, eu precisarei do meu sustenido. O que tinha um tom e meio passa a ter dois tons com o uso do sustenido. Consequentemente, de terça menor passa a ser uma terça maior. Pessoal, vamos pegar a nossa apostila, vamos fazer algumas atividades só para a gente praticar e também para vocês entenderem a forma de vocês resolverem cada questão. Na primeira questão, está falando assim: consulte o teclado e identifique os intervalos de segunda, ascendente e descendente, maior ou menor, seguindo o exemplo. Na imagem, pessoal, está aparecendo as teclas do teclado para vocês, tá? Sendo assim, nós precisamos identificar o nome de cada tecla e responder se esses intervalos são de segunda maior ou segunda menor. Primeira questão já está respondida na apostila, né? Entre o Dó e o Ré, nós temos a distância de um tom completo. Se nós temos a distância de um tom completo, nós temos a resposta de segunda maior, é o que já está escrito. Vamos fazer a letra B e a letra C, o restante vai ser com vocês. Entre o Mi e o Fá, não tem nenhuma tecla entre elas. Sendo assim, todas as vezes que eu não tiver tecla entre elas, eu vou ter a distância de um semitom.
Acabamos de ver, pessoal, que um semitom é a menor distância possível entre dois sons. No teclado não vai haver nenhuma teclinha entre elas e nas cordas, no violão, vai ser uma casinha ao lado da outra. Sendo assim, se eu já tenho um semitom de distância, mediante isso, entre o Mi e o Fá, eu tenho um intervalo de segunda menor. Próxima questão. Entre o Si e o Dó. Entre o Si e o Dó, não tem nenhuma tecla preta entre elas. Sendo assim, eu também terei a distância de um semitom. Portanto, um intervalo de segunda menor. No braço do violão, mesmo caso, do Mi e Fá. Vai ficar uma casa ao lado da outra. Então, pessoal, da letra D até a letra M é com vocês aí em casa, tá? Próxima questão. A segunda questão está escrita assim: consultar o teclado e identificar os intervalos de terça, ascendente e descendente, maior ou menor. Vamos lá para a letra A, entre Mi e Sol. Está aparecendo o teclado para vocês? Entre o Mi e o Sol, pessoal, eu vou ter do Mi para o Fá um semitom e do Fá para o Sol eu já vou ter um tom inteiro, um tom completo, porque eu tenho uma teclinha preta aí entre elas. Vamos aqui para o nosso quadro. Olha aqui, onde está o Mi e aqui está o Sol. Como afirmei, entre Mi e o Fá um semitom e entre o Fá e o Sol eu tenho um tom. Se eu tenho um tom e meio entre as duas, eu terei um intervalo de terça menor. Vamos para a letra B, entre Sol e Si. Entre o Sol e o Lá, eu vou ter um tom, porque eu tenho uma tecla no meio. E entre o Lá e o Si, também teria um tom, porque eu tenho uma tecla no meio. Vamos para a nossa escala. Olha onde é que está o Sol e olha onde é que está o Si. Como afirmei, entre o Sol e o Lá eu tenho um tom. E entre o Lá e o Si também eu tenho um tom. Se eu tenho dois tons de distância, eu vou ter um intervalo de terça maior. Agora, pessoal, a gente vai para a terceira questão. Responder para cada intervalo abaixo o que se pede. Ver o exemplo. Aí no exemplo nós temos a nota Lá e nós temos a nota Dó. Aí vem a primeira pergunta. Qual o tamanho do intervalo? Entre o Lá e o Dó nós teremos Lá, Si, Dó. Portanto, intervalo de terça. Por isso que está respondido terça. Próxima pergunta é, nome do intervalo. Vamos voltar para o nosso quadro. Entre o Lá e o Dó, nós temos Lá para o Si eu tenho um tom, E entre o Si e o Dó eu tenho um semitom. Como eu tenho um tom mais um semitom, eu vou ter um intervalo de terça menor. Pessoal, só queria fazer uma correçãozinha. Aí na apostila está falando que é terça maior, ok? Mas o correto é terça menor. Só uma erro de digitação acontece, é normal, Muita informação acaba que passa despercebido mesmo. A resposta do exemplo seria: qual o tamanho do intervalo? Terça. Nome do intervalo, terça menor. Corrija um pouquinho aí, tá, pra gente? Vamos dar prosseguimento. Vamos para a letra A. Nós temos a nota Fá e nós temos a nota Mi. Então, a primeira pergunta é, qual o tamanho do intervalo? A gente vai para cá. Fá, Mi. Fá, Mi, intervalo de segunda. Que essa seria a resposta. Qual o tamanho do intervalo? Intervalo de segunda. Próxima pergunta. Nome do intervalo. Vamos para o nosso quadro. Entre o Fá e o Mi, nós temos a distância de um semitom. Se eu tenho uma distância de um semitom, pessoal, eu vou ter o intervalo de segunda menor. Então, pessoal, essa é a forma de vocês responderem essa terceira questão. E façam lá no rascunho de vocês a escalinha
ou use um teclado, ou use o violão, né, o instrumento que vocês praticam, e vocês vão medir primeiramente numericamente, né, contando os dedos, e depois contando tom e semitom, a fim de verificar se o intervalo é maior ou menor. Vamos para a quarta questão. O comando está escrito assim: transformar os intervalos maiores em menores, alterando apenas a segunda nota. Reescrever no compasso em branco. Vamos para a letra A. Nós temos o Lá e o Dó sustenido. O primeiro passo, pessoal, é nós identificarmos a quantidade de tons e semitons que nós temos entre o Lá e o Dó sustenido. Vamos para o quadro na nossa escalinha aqui. Olha só, entre o Lá e o Dó natural, nós temos um tom mais um semitom. Mas a nota aqui, pessoal, é Dó sustenido. Ou seja, esse Dó ele está sendo tocado um semitom acima. Portanto, se ele ganha um semitom por conta do sustenido, automaticamente essa distância passará a ser de um tom. Portanto, do Lá para o Dó sustenido, nós teremos 2 tons. Sendo assim, eu tenho um intervalo de terça maior. E a questão está pedindo para a gente transformar o intervalo de terça maior em terça menor no compasso em branco, no compasso ao lado, transformando somente a segunda nota. Mediante isso, a gente repete a primeira nota, ok? E a gente tem, pessoal, que trazer esses 2 tons e transformar em um tom e meio, porque nós precisamos transformar isso de maior para menor. A forma que a gente tem de descer essa nota um semitom abaixo é fazer com que essa nota perca esse sinal de alteração. O sinal, pessoal, de alteração que faz com que o sustenido perca o efeito dele é o B quadro. O B quadro faz com que a nota volte a seu estado natural. Sendo assim, a resposta seria Lá e o Dó natural. Aí, pessoal, a gente volta a ter aquela distância entre Si e o Dó natural, um semitom. Mediante isso, o intervalo de terça menor. Entendam, o que era 2 tons passou a ter um tom e meio por conta do B quadro. O B quadro, como falei, ele volta a nota ao seu estado natural, porque antes ela estava sendo tocada um semitom acima por conta do sustenido. Então, pessoal, a letra B e a letra C agora é com vocês. Na quarta questão está pedindo para transformar os intervalos maiores em menores. Então, saibam que o intervalo maior possui 2 tons de distância. Então, vocês precisam contar a quantidade de tons aí, né? Acabei de falar que são 2 tons. Usem lá no papel rascunho de vocês a escalinha que eu acabei de mostrar, né? De Dó a Dó, natural. E usem os sinais de alteração para transformar os intervalos maiores em menores. Vai ter casos, como acabei de mostrar, que vocês vão ter que usar o B quadro para fazer essa nota sustenida descer para o estado natural, né? Perder esse efeito aí do sustenido e fazer com que a nota desça um semitom. E algumas vezes vocês vão ter que usar o bemol para fazer esses 2 tons de distância descer para um tom e meio, né? O bemol faz com que a nota seja executada um semitom abaixo. Então, nem sempre vocês vão usar somente o bemol, como acabei de falar. Às vezes o B quadro também faz a nota descer um semitom. Por isso que vocês devem analisar questão a questão. Cada caso é um caso. Agora, pessoal, nós vamos para a quinta questão. A quinta questão é parecida com a quarta. O comando da questão está escrito dessa forma: transformar os intervalos menores em maiores, alterando apenas a segunda nota. Reescrever no compasso em branco. Na quarta questão, nós transformamos de maior para menor. Agora é o inverso. É do menor para o maior. Lembrem que
que o intervalo de terça menor possui 1 tom e meio. Se for 1 tom e meio terça menor, nós precisamos aumentar essa distância para 2 tons completos. Se eu estiver falando de segunda, o intervalo de segunda menor só possui meio tom. Se eu quiser aumentar essa distância de meio para 1 tom, transformando esse intervalo de segunda menor para maior, eu preciso acrescentar um semitom nessa distância que eu acabei de falar, de um semitom. A letra A está na tela, nós temos a nota Si e a nota Ré. Primeiro passo, nós precisamos identificar se ele é intervalo de segunda ou terça. E aqui nós temos Si, Dó, Ré. Sabemos que é um intervalo de terça. Segundo passo, pessoal, é saber que isso daqui é uma terça menor, como a questão está nos falando. Olha só, a nossa escalinha. Entre o Si e o Dó eu tenho um semitom, e entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. Se eu tenho um tom mais um semitom, logicamente eu tenho um intervalo de terça menor. E a questão está pedindo para transformar essa terça menor em terça maior. Ou seja, eu tenho que pegar essa distância de 1 tom e meio e aumentar para 2 tons completos, 2 tons inteiros. Então, pessoal, nós repetimos a primeira nota, porque a questão pediu para alterar somente a segunda, e acrescentamos um semitom acima dessa nota natural. Neste caso, nós precisaremos usar o sustenido. Sustenido, repito, eleva a nota um semitom acima. Portanto, o que era terça menor passa a ser terça maior com o uso do sustenido, porque essa distância agora será de 2 tons completos. Pessoal, agora nós vamos fazer a sexta questão. A sexta questão ela é uma questão de percepção. Mediante isso, vocês vão ter que ouvir o que eu tocar e responder mediante o que está sendo pedido. E o comando da sexta questão está pedindo o seguinte: marcar o círculo que corresponde ao intervalo de uníssono, segunda ou terça ascendente que for tocada a partir da nota Dó. Então, pessoal, eu tocarei 2 notas e vocês vão me responder se foi intervalo uníssono, intervalo de segunda ou intervalo de terça. Lembrem que o intervalo uníssono é aquele intervalo de primeira, com a mesma nota. Dó e Dó na mesma altura. O intervalo de segunda maior possui um tom de distância, que seria notas uma ao lado da outra. E intervalo de terça maior vou ter 2 tons de distância. Letra A. Novamente. Novamente. E aí, pessoal, qual a resposta que vocês acham que está correta? A resposta dessa questão é o intervalo de segunda maior. Eu toquei a nota Dó e toquei a nota Ré. Sendo assim, segunda maior. Vamos para a letra B. A letra B eu também darei resposta. Novamente. Novamente. Pessoal, intervalo uníssono, segunda maior ou terça maior? A resposta correta é intervalo de terça maior. Eu toquei a nota Dó e toquei a nota Mi. Sendo assim, terça maior. Da C em diante, pessoal, vocês só vão ouvir o áudio, vocês vão responder na apostila e em sala nós corrigiremos, tá? Letra C, pessoal. Novamente. Novamente. A resposta é com vocês. Letra D.
novamente, novamente. Vamos para a letra E de empada. Novamente, novamente. Vamos agora para a letra F de feijoada. Novamente, novamente. Agora, pessoal, nós vamos para a sétima questão. O comando da questão está escrito assim: você vai ouvir dois intervalos de segunda ascendente, maior e menor. Marcar com um X no círculo que corresponder ao primeiro intervalo que for tocado a partir da nota Dó. Lembre, pessoal, que o intervalo de segunda maior possui um tom de distância e o intervalo de segunda menor somente um semitom. Letra A. Novamente. Novamente. Qual resposta que vocês acham que é a resposta correta? A resposta é intervalo de segunda maior. Eu toquei um Dó natural e um Ré natural. Cantem a nota, ouçam a nota. Dó, Ré. Se eu fiz essa distância de um tom, eu tenho um intervalo de segunda maior. Letra B. Novamente. Novamente. E aí, pessoal, segunda maior ou segunda menor? A resposta correta é segunda menor. Eu fiz Dó, Ré, bemol, né? Com um semitom de distância, sendo assim, segunda menor. Uma dica é sempre cantar a altura da nota. Vai facilitar muito vocês responderem a resposta correta, logicamente. E, além disso, vocês vão treinar o ouvido musical de vocês, tá? Vamos para a letra C. A partir daqui, a resposta é com vocês. Vocês vão ouvir somente o áudio. Vamos lá? Novamente. Novamente. Vamos agora para a letra D. Novamente. Novamente. Vamos agora para a letra E de empada. Novamente. Novamente. Vamos agora para a letra F de feijoada. Agora, pessoal, nós vamos para a oitava questão. A oitava questão é bem parecida com a sétima. E o comando da oitava está escrito assim: você vai ouvir dois intervalos de segunda descendente. Na sétima era ascendente, agora é intervalo de segunda descendente, maior ou menor. Marcar com um X no círculo que corresponder ao primeiro intervalo que for tocado sobre a nota Dó. Vamos lá, letra A. Novamente. Novamente.
E aí, pessoal, qual resposta que vocês acham que é a correta? Nesse caso, eu dou aqui a nota Dó e a nota Si natural. Mediante isso, nós teremos um intervalo de segunda menor. Restante agora, pessoal, vocês vão ouvir somente o áudio e a resposta com vocês, tá? Letra B. Novamente. Novamente. Letra C de churrasco. Novamente. Novamente. Vamos para a letra D. Novamente. Novamente. Próxima, letra E de empada. Novamente. Novamente. Agora nós vamos para a letra F de feijoada. Novamente. Novamente. Agora, pessoal, nós vamos para a 9ª questão. O comando está escrito assim: o professor vai tocar melodias que só usam Dó, Mi, Sol. Ouça e identifique as notas repetidas que sobem e descem. Cuidado com o valor das notas, semibreve, mínima e semínima. A primeira nota está escrita. Então, pessoal, eu tocarei melodias de 4 compassos, somente com as notas Dó, Mi, Sol. Vocês vão ter que identificar a altura dessas notas e vocês vão ter que escrever também os valores. Para os valores, eu usarei as figuras semibreve, mínima e semínima. Para facilitar a escrita, eu usarei um metrônomo para nos servir de base para a pulsação, ok? Então vamos lá para a letra A. A primeira nota já está escrita aí, que é a nota Dó e a mínima. Então esse Dó valerá 2 tempos. Vocês vão ouvir agora somente o áudio da melodia de 4 compassos. Como falei, identifiquem a altura e quantos tempos cada notinha dessa vale. 2, 3, 4. Na tela, pessoal, está aparecendo a imagem dos 4 compassos que eu acabei de tocar. Acompanhem na imagem aí, pessoal. Ó, 2, 3 e Dó, Mi, Dó, 2, 3 e Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Agora que vocês entenderam como é para ser feito a 9ª questão, farei agora a letra B e posteriormente a letra C. Vocês somente ouvirão o áudio da melodia em conjunto com o metrônomo. Ao final da aula, pessoal, aparecerá as respostas para vocês confirmarem com a que vocês fizeram aí. 1, 2, 3, 4. Ok. Agora nós vamos para a letra C. Vocês vão ouvir o áudio e escrevam aí. Vocês podem também voltar algumas vezes, né, o vídeo para ter certeza que está escrevendo. 2, 3, 4.
Agora, pessoal, nós vamos para a 10ª e última questão. O comando da questão está escrito dessa forma: marcar a sequência que você ouvir. Então, pessoal, nós temos duas melodias em cada letra aí. Nós temos a 1 e a 2. E eu tocarei uma dessas duas melodias. A melodia que você identificar como correta, você vai circular aí, se foi o A1 ou se foi o A2. Tocando 1, 2, 3, 4. Novamente. 1, 2, 3, 4. Agora, pessoal, nós vamos para a letra B. Ou você vai marcar B1 ou B2. Aqui, 3 e... Novamente. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No grupo, nós iremos divulgar mais algumas informações sobre as próximas aulas, link dessa aula também, com respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar para que a gente possa estar explicando e sanando toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.